Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte especial Copa do Mundo Feminina de Futebol. Tudo bem, professor Dr. Sérgio Cunha? Tudo bem, Magali? Muito obrigado sempre por estar presente, podendo participar desse programa que eu gosto muito. Ai, a gente que agradece, é sempre uma honra ter o professor aqui. Professor, hoje eu vou conversar com a Mainara, que é jogadora de futebol. Olha que legal, gente. Eu fiquei feliz de ter uma jogadora, né, para falar o que é essa experiência de ser jogadora no futebol feminino. Não é fácil, né, professor? Porque a gente vê que tem aquela ilusão do futebol masculino de todo mundo é rico. Ah, jogador profissional é rico, né? E não é. A gente sabe que tem muitos jovens que sonham, acreditam, às vezes vão para outros países, né? Aceitam viver novas culturas e tudo com esse sonho do futebol, e a gente sabe que muitos acabam não conseguindo, até mesmo de base, criança, né? Que acha, a família muda de cidade para o menino jogar no time e no fim acaba não conseguindo. Para o feminino, então, é mais difícil, né? Falar que é profissional, mas a gente sabe o quanto é difícil dentro da modalidade o futebol feminino, essa oportunidade de profissionalização, né, professor? É muito difícil, mais difícil até do que o masculino, infelizmente. O masculino tem muito isso que você falou, Magali, do sonho de se tornar, né, um astro do futebol e comprar o seu iate, comprar o seu jato particular, viver em mansões, como a gente vê alguns casos no mundo. A pirâmide socioeconômica do futebol brasileiro, faz tempo que eu não acompanho, mas até uns anos atrás era mais desigual até do que da população em geral, né? Então todo mundo fala, jogador de futebol, todos eles ganham muito bem. É uma minoria que ganha muito bem, né? Era coisa de 1% até o começo do século XXI, de 1% ganhando acima de 10 salários mínimos. Quer dizer, isso quando recebem o salário, né? No feminino, então, como é mais recente isso, e essa obrigatoriedade das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro terem que ter a equipe feminina também, então muitas vezes isso é uma fachada. As pessoas têm a oportunidade de aparecer, mas não tem o retorno, então não conseguem ser profissionais no sentido estrito da palavra. Você tem que trabalhar em outras coisas, e eu falo sempre, né, que é muito importante que se estude, porque o sonho de ser jogador, mesmo você sendo muito habilidoso ou muito habilidosa nas categorias de base, isso não quer dizer que você vai chegar, né, a poder viver disso, né? Muitas pessoas acabam pagando até, a gente tem visto aí horrores aí no mundo do futebol masculino e feminino em relação a essas falsas oportunidades que se dão. Mas é importante que se tenha o sonho e que se consiga levar junto com os estudos. Por isso que eu falo, é sempre muito importante que se tenha uma profissão, porque nós não temos ainda um profissionalismo de verdade no futebol brasileiro. Sem dúvida, professor. E aí, quando a gente pensa, né, nessa parte profissional, que fala que é profissional, você já imagina que você vai conseguir viver disso, né? Profissional, você pensa que vai viver disso. Mas dentro do futebol feminino acaba sendo bem difícil. E é muito duro quando a gente fala de alto rendimento, né, professor? A gente que estuda a educação física, que entende o quanto o alto rendimento é uma dedicação. Você ter que estudar, eu acho que estudar faz parte, até é importante que você consiga conciliar, mas às vezes você tem que trabalhar também. Então, assim, o futebol ele é um trabalho, mas não é. É quase a ciência no Brasil hoje, né? Você tá lá estudando, mas tem que trabalhar para poder estudar, para desenvolver ciência, porque parece que não é um trabalho. E é, né? Então, como que faz para lidar com isso e manter esse sonho e ao mesmo tempo querer viver disso, né? E ainda tem uma outra questão, que o alto rendimento ele é construído a longo prazo, né? Não existe o Sim. alto rendimento a curto prazo. A gente sabe disso, né, Magali? Exato. Em qualquer modalidade esportiva. Então, outro dia eu vi uma reportagem de uma família cuidando do filho, não lembro qual era a modalidade, mas falando assim, primeiro você vai estudar, se tiver prova e tiver uma competição importante no mesmo tempo, você faz a prova. Porque se você tiver uma lesão lá na frente, se você tiver alguma desistência, a pessoa pode desistir. A gente viu casos, né, na Olimpíada de atletas de alto rendimento que entram em burnout. Por quê? Porque é muito difícil, não é o mundo das maravilhas, o esporte profissional, verdadeiro, de alto rendimento.
Então você tem que a família apoiar, a sociedade apoiar, né? As federações, as confederações, a estrutura esportiva nacional tem que dar esse apoio e, lógico, a jogadora tem que acreditar nesse sonho e tem que querer realmente isso, não pode ser só um sonho dos pais. Sim. Tem que ser o seu próprio sonho e você vai ter que superar as dificuldades, vai ter que ter resiliência para isso, para superar todas as suas dificuldades, né? Controlar nos momentos mais difíceis, que acontece muito em todos os esportes, né? E no futebol, talvez por conta da visibilidade, acaba aparecendo mais. Então é extremamente importante que se tenha essa noção de um planejamento a longo prazo. É engraçado que, né, no futebol masculino, quando a criança, você vê que o menino ele é bom na modalidade, a família ela se move para que, né, vamos supor que o menino mora em São Paulo, mas o Cruzeiro é um excelente clube de base hoje no Brasil para o futebol masculino, então a família muda, né, vai morar em Minas para conseguir atender ou se organiza para que essa criança vá para lá, para viver lá. Tem criança hoje que ganha salário, né, quando eles veem que é um atleta já de ponta, e isso não dá nem para imaginar no futebol feminino. Se a menina fala, quero ser jogadora de futebol, a família fala, ai meu Deus, e agora, né, professor? Então, se comparar até nisso, é muito difícil hoje no Brasil pensar em meninas que vão conseguir tocar essa carreira a longo prazo, né, esse alto rendimento para chegar, quando ela chegar numa idade para atingir a elite do futebol, que ela consiga estar, né, fazer parte dessa elite. A gente, será que perde muito talento nesse meio do caminho? Eu acho que perde bastante, afinal, as mulheres são maioria na nossa sociedade, mas a gente pega sempre o caso, eu pego sempre o caso da Marta, e mesmo da Formiga, mas o da Marta é mais emblemático, né? Ela começou a jogar futebol com os meninos, porque não tinha nenhuma menina que queria jogar, e ela jogava com meninos às vezes mais velhos, inclusive, porque era a oportunidade que ela tinha. Não adiantava ela jogar com as meninas da idade dela, porque o nível, né, de habilidade dela era muito acima. Então ela acabou indo para fora do país, foi para a Suécia, se não me engano, primeiramente, e lá ela teve um bom desenvolvimento, porque houve um investimento nesse sentido. Da mesma forma como está sendo feito hoje com os grandes clubes europeus, vêm buscar os meninos ainda novos aqui, e levam a família, porque eles não podem ser contratados. Antes de 18 anos, eles não podem ser profissionais. Então, eles levam a família e a família já vai com algum salário, já vai com alguma condição. E isso acaba não acontecendo ainda no feminino. Eu espero que comece a acontecer, que as meninas consigam sair cedo daqui também, já que a gente ainda não tem essa estrutura aqui, que pelo menos os países de maior investimento, né, de maior cultura futebolística feminina possam ajudar esse desenvolvimento para a gente não perder esses talentos que são infinitos aqui no Brasil. E é interessante isso que o professor falou, né? Porque é até triste, né? A gente pensar que a gente prefere que aconteça essa visibilidade dessas atletas para que elas consigam, né, se desenvolver e grandes talentos, o que é possível, né? O que falta realmente no Brasil hoje é esse investimento, é esse olhar para o futebol feminino, assim como olha para o futebol feminino, para o masculino, e nem precisa olhar tanto assim como olha para o masculino, mas dá um olhar importante. E essa questão de levar o atleta embora, né, eles levam cedo já, porque aí tem a chance de se naturalizar se o jogador for muito bom, e aí a gente acaba perdendo talentos, o que já aconteceu, né? A gente também, eles levam, porque aí não precisa dar o passe para o clube que vai, né, desenvolver essa criança. Então, assim, a gente perde de inúmeras formas, né, professor? Perde bastante, e assim, descobrir, né, o talento no futebol, eu acho que é uma coisa simples. A gente bate o olho a Mainara foi um caso desse, que começou a jogar bola com a gente, acho que ela tinha 14 anos, jogava ali com a gente, e todo mundo sabia que ela era uma grande jogadora, né? O problema é você desenvolver o talento. Sim. Então a grande discussão hoje no meio científico, inclusive no mundo todo, o pessoal fala, vamos detectar talento. Eu acho que isso no meio do futebol é muito simples. A pessoa que tem uma vivência no meio, bate o olho e fala assim, tem condição. Agora,
e desenvolver esse talento, né? E levar para os grandes desafios e de repente ter que sair da sua cidade natal. Muitas meninas do Nordeste, por exemplo, têm que vir para o Sul, isso aconteceu muito, né? Tem que vir para cá, tem que morar em lugares que a família fica receosa porque não sabe quais as condições que vão ser dadas para essa menina, o mesmo que aconteceu durante muito tempo com os meninos também, né? Então acho que essa questão do desenvolvimento do talento é que a gente precisa ficar bastante atento. Sem dúvida, professor. Eu tive essa vivência, né, na época 1994, se eu não me engano. Teve a Copa, né, Brasil campeão, ascensão, e era uma época que o futebol feminino estava, né, já nesse movimento. E eu estudei em escola estadual. E na escola tinham meninas muito boas, professor, mas muito boas. Eu lembro, assim, a gente se uniu na sede do bairro e começamos a jogar bola, né? E aí a gente brincava de jogar, aí o Bonfim tinha um bom, né, time de futebol, então a gente começou a competir, ia para amistosos, né, e tal. E aí chegou um momento, eu fazia natação também, né? Eu gostava da natação, eu gostava muito dos dois. Mas o futebol tem uma magia do, equipe, é gostoso, né? A natação, ela é mais... E eu amo a natação, mas ela é mais você, né? Piscina, vai e volta, vai e volta. E naquela idade, eu fiquei muito balançada. Mas o médico me aconselhou a sair do futebol e ficar só na natação. Porque a natação eu podia levar profissionalmente, tal, tal, tal. E o futebol não. Então ele me aconselhou a ficar na natação e eu achei interessante isso, né? Hoje, adulta, olhando para trás, é essa desvalorização do futebol feminino. Se eu fosse um menino, muito provavelmente ele falaria: fica no futebol, olha a ascensão, né? Brasil campeão do mundo, você... Então, é interessante quando a gente enxerga também isso, né, professor? O quanto é difícil para uma menina se manter dentro desse futebol feminino, apesar de tudo, né? E você ainda se juntou com as amigas para poder montar o time, mas muitas vezes não tinha nenhum campeonato, né? Tinha que convidar o outro bairro, outra escola para poder fazer um jogo, porque diferente da natação, e acho que é bem interessante, eu também sou apaixonado pela natação, mesmo nunca tendo nadado, mas é diferente, porque na natação você vai contra o seu próprio recorde, né? No futebol, você tem que ter o desafio da outra equipe. Você tem que ter o desafio da competição. Não adianta nada você bater o recorde lá sozinho, né? Chutou a bola com a maior velocidade possível, mas e daí? Ela foi no gol, ela ganhou o campeonato. Então são estruturas diferentes, são modalidades diferentes que se complementam, inclusive. Exato. É o que eu falo sempre, né? A gente não pode fazer uma única modalidade esportiva. Eu dou sempre o outro exemplo da minha filha caçula, a Thaís, que fez ginástica artística, começou no projeto da Unicamp, do Brincando com Ginástica, chegou a competir, Campeonato Brasileiro, estava indo muito bem, mas chegou lá com 13, 14 anos, ela cansou, né, de treinar todo dia, e sábado, enquanto as amigas iam para o shopping, ela tinha que treinar, e ela acabou desistindo. Foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos e foi jogar futebol lá, nunca tinha jogado futebol. E se deu super bem, gostou, né? Foi fazer salto ornamental do trampolim, ficou como campeã lá. Por quê? Porque tinha a base da ginástica, tinha feito natação, tinha feito outras modalidades também. Sabia correr, porque teve aula de atletismo na escola. Então, é importante que a gente entenda, né, independente do gênero, que o esporte ele é múltiplo. Ele não é de uma única modalidade. Sim, né? sim. E ele tem que dar o retorno para o ator principal, para a atriz principal, que são os jogadores, são as jogadoras. Sem dúvida, professor. Muito obrigada pela sua participação. Então, no próximo bloco, eu vou conversar com a Mainara Moraes, que vai contar um pouquinho dessa vida dela de atleta no futebol feminino. Até já!